Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes e amigos do 3 na Barreira. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola. Como de praxe, aqui estou eu, Caio Meirelles, dando o pontapé inicial. Junto com ele, Lucas Ribeiro, para mais um final de semana de muitos jogos pelo Brasil e pelo mundo. Lucão, seja bem-vindo, como vai? Muito boa noite, Caião. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que irá nos escutar no futuro. Mais uma rodada agitada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos hoje o primeiro 0x0, né? Foi Santos e Atlético Mineiro. Vamos falar desse jogo, vamos falar da rodada por completo e também do que aconteceu no meio de semana. E se você quiser falar do Santos, você fala, porque eu me recuso a falar sobre esse jogo. Antes de começarmos, você já quer trazer o momento fofoca ou você quer deixar para depois? Né? Polêmica! O momento fofoca que a gente vai trazer hoje é o que todo mundo falou na semana, né? O caso do Davi Luiz. Quase teve o casamento arruinado por uma loira do OnlyFans. Vamos lá, pra quem não viu, essa moça que eu acabei de citar, ela postou uma foto no jogo do Flamengo, com o ingresso na mão, tudo, e eu acho que, se eu não me engano, ela marcou o Davi Luiz. E o Davi Luiz, meio que sem saber de nada, falou, meio que citou amigo dele. Esse Gustavo me arruma cada encrenca. E a mina postou no Instagram dela rebatendo quem é Gustavo. O que aconteceu? Esse Gustavo, se não me engano, é amigo do Davi Luiz e ele meio que gerencia os ingressos que o Davi Luiz ganha ali no jogo. Mas mesmo assim, isso já foi suficiente pra surgir, puta burburinho nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo mais, páginas de fofoca. Pra completar a história, tem uma foto do Davi Luiz, se eu não me engano, é na casa do Oswaldo. Esse Oswaldo mesmo que jogou no São Paulo, que eu acho que hoje tá no Vitória. Eu acho que lá no Fortaleza, se eu não me engano, tem uma foto do Davi Luiz nessa casa e, coincidentemente, tem uma foto dessa mina na mesma casa. Só que aí o que acontece? Na foto do Davi Luiz, tem no campo que tem no fundo dessa foto, tem um moleque, e esse moleque fez um vídeo no TikTok esclarecendo toda a situação, falando que a casa não era do Davi Luiz, que a mina ela tinha aparecido nessa casa antes do Davi Luiz ter a presença dele nessa casa, que a casa não é dele, eu acho que, se eu não me engano, é Oswaldo que aluga, e assim se desenrolou. Eu acredito que agora, com esse vídeo, botaram panos quentes na fofoca, né? Acredito também que acho que teve um pouco de má fé da loira. Um pouco o caso em esclarecer a história. Apesar que, segundo ela não sabia de nada também. Então, meio que morreu aí. Só que seria mais um caso, que eu acho que até é um caso que você gosta, de jogadores crentes se dando mal. E quem nunca teve a vida acabada por uma loira, né? Davi Luiz seria só mais um nessa lista. Exatamente. Você tem um bom ponto nisso. Fico feliz que ela foi desmentida, né? Essa safada. Que isso. São realmente, cara. O último jogador que não teve a vida arruinada, mas teve uma vida bastante conturbada por causa de uma loira, foi o Éder Militão, né? Mas esse aí pediu pra se foder também. Eu quero então que ele se lasque. Ele implorou, geralmente Exatamente. implorou. Mas é isso, eu acredito que não tenha mais nenhuma fofoca, assim, marcante. Teve também a repercussão do Luca assinando com o Corinthians, mas eu acho que isso a gente vai falar mais no âmbito futebol, não no âmbito fofoca. Então, falaremos. Vamos ficando por aqui com o Momento Fofoca. Semana que vem tem mais. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Muito bem, Lucão. Vamos lá então. Daqui a pouco a gente fala sobre Corinthians e sobre Cuca. Mas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro está praticamente fechada. Já vou adiantando, né? Que tem só um jogo que ficou para segunda-feira, que é Bahia e Botafogo, lá na Fonte Nova. Inclusive, eu acho uma sacanagem esse jogo de segunda, mas tudo bem. E para começar então essa edição de número 51, vamos já puxar falando sobre o líder do Campeonato Brasileiro e o único clube do futebol brasileiro 100% na Libertadores e no Brasileirão, que é o Fluminense, que não tomou conhecimento do Atlético Paranaense 2-0. Lima no primeiro tempo, Nino no segundo. O Fluminense dominou ali praticamente 75 minutos do jogo, contra um forte adversário do Atlético Paranaense, que venceu no meio de semana, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas que mantém a boa fase desse time do Fernando Diniz, e que, se conseguir manter essa batida até o final do ano, é aquilo que a gente já comentou
comentou, muito difícil que o Fluminense não levante mais uma taça em 2023. É isso aí, Caio. Eu concordo contigo. O Fluminense jogou contra o time misto do Atlético Paranaense, controlou o jogo em boa parte do tempo. Teve o gol do Lima ali, contou com o desvio do jogador do Atlético Paranaense, e no segundo tempo o gol do Nino. É o Nino que marcou no meio da semana no jogo da Libertadores, marcou mais uma vez, sacramentando a vitória do Flusão. O único time 100% e jogando bem, jogando no seu estilo. Teve até uma fala acho que do Paulo Calçade, da ESPN, falando que seria muito bom para o futebol se o Fluminense fosse campeão, ou do Brasileiro, ou acho que até da Libertadores, por questão de projeto. Nós vemos um projeto, uma ideia de jogo e coisas do tipo, isso serviria de exemplo, serviria de espelho. Só que eu concordo com ele até certo ponto, porque eu acredito que antes do Fluminense o Palmeiras já vem fazendo isso. O Flamengo, ele até tem ali ele tinha uma ideia de projeto, mas eu acho que a bagunça que a diretoria do Flamengo faz com que é um time bom, só que essa questão de projeto, essa questão de referência seja meio que jogada de escanteio devido a N fatores que são noticiados na mídia, a N decisões, má decisões dessa gestão do Flamengo. Então eu concordo nesse ponto de projeto. Seria bacana, seria tipo um espelho para outros clubes, ver se o Fluminense ser campeão de algum título, pela maneira que joga, pela maneira que o time se estruturou, o elenco se estruturou, mesmo com pouco investimento, mas eu acredito que não seja o único projeto. Vide Palmeiras e vide até o Atlético Paranaense. Concordo, e talvez o maior problema do Fluminense que seja o elenco curto. Se continuar nessa mesma pegada, no meio do ano devem vir reforços também, mas com a cara do Fernando Diniz, e o time tende a só melhorar. E mesmo sendo um time misto do Atlético Paranaense, o que mais me impressionou foi o controle do jogo que o Fluminense teve durante todo o tempo. Poderia ter sido 3-4 se a pontaria dos jogadores estivesse um pouquinho melhor. Realmente é impressionante esse trabalho do Fernando Diniz. Não teve gol do Cano, mas teve gol do Nino e teve gol do Lima May, né, o nosso querido amigo. Grande Lima May. Teve gol do Nino pra selar a boa fase do zagueiro tricolor, também joga muita bola. Pra mim é top 3 zagueiros Pra mim é o melhor zagueiro brasileiro do Brasileirão e top 3 zagueiros atuando aqui na nossa terrinha, Lucão. Você discorda disso? Não, concordo plenamente. Primeiro, a gente sabe que é o Gustavo Gomes, segundo o Arboleda e terceiro o Nino. É indiscutível esse ranking. Perfeito, indiscutível, realmente. Tá jogando muita bola. E esse time do Fluminense, cara, é difícil ser batido. No meio da semana não jogou tão bem pela Libertadores, mas teve um bom domínio aí pra cima do Atlético Paranaense. 6 pontinhos para os comandados aí de Fernando Diniz, que você disse que eu sou hater, mas eu torço pelo bom trabalho do Diniz. Torço pra que dê certo. E se não der, eu avisei. Então, ultimamente eu tô nessa. E eu queria comentar também mais uma bela partida do Ganso. O que está jogando de bola esse rapaz não é brincadeira, viu? Craque. Eu ouvi, eu não lembro de quem, que falam que o Ganso ele não erra. Geralmente quem erra é quem não entende a genialidade dele, e eu tô começando a concordar com isso. Olha, teve uma hora que ele deu um passe de costas ali que eu levei um tempo pra entender o que ele queria fazer. Imagina quem tava em campo. Não que ele tenha feito errado, ele realmente fez o certo, mas é um cara acima da média. Muito, muito acima da média. Pro futebol brasileiro, então, teriam que comentar. É uma pena que as lesões tenham dado uma freada na carreira dele, porque futuro ele tinha. Muito bom o senhor Paulo Henrique Ganso. O Egídio só pode estar de sacanagem. Na moral, o Egídio só pode estar de sacanagem com a minha cara, porra. Fluminense e Volta Redonda não valia uma paçoca. Com 15 minutos do primeiro tempo, ele deu uma voadora no pescoço do jogador do Volta Redonda e foi expulso. Muito bem, Lucão. Fluminense passado. Vamos começar aqui com polêmicas, então, já que tivemos muitas essa semana. Acredito que você tenha acompanhado. Afinal, o Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. O nosso querido Narigudinho foi demitido pós-vitória contra o Porto Cabello. Mais uma vez aí o meu espanhol gritando pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Mesmo assim, a vitória não segurou o treinador, que na coletiva deixou bem claro que o clima já não era bom. Deixou também nítido o descontentamento dele com a diretoria do São Paulo. E o fim era óbvio, afinal ele já não conseguia extrair muita coisa desse elenco. Eis que Dorival Júnior assumiu o clube e algumas certas coincidências já aconteceram nesse retorno dele. O São Paulo venceu por 3-0 o América Mineiro, no Morumbi. Placar enganoso, porque
o tricolor não produziu pra ter goleado dessa maneira, mas volta ao caminho da vitória com Dorival e com o retorno, por exemplo, de Luan, que não era nem escalado pelo Rogério Ceni, Luan que ainda não renovou, e com o Luciano de titular, que também marcou gol, né? Luciano, Caleri e Marcos Paulo, mais um desafeto do Ceni nesse retorno dele ao tricolor. Queria que você comentasse, né? Não só pela demissão do Rogério, mas também pela escolha do Dorival. E um São Paulo que a diretoria tá totalmente perdida, né? Não sabe o que faz, é muito ruim, deixa isso cada vez mais escancarado. E agora não tem mais o escudo chamado Rogério Ceni. Vamos ver como que eles vão aguentar daqui pra frente as críticas que devem ser direcionadas pra eles. Com razão. Cara, eu vou falar primeiro do jogo. Como você disse, resultado bem enganoso, principalmente por causa do primeiro tempo. Já falamos N vezes referente ao América e vamos repetir. O América joga bem, propõe jogo, mas peca nas finalizações. Ontem eu acredito que nem tenha sido muito o caso, porque contou com a noite inspirada do goleiro Rafael, goleiro de São Paulo. Realmente. E pegou tudo e mais um pouco. E tomou o primeiro gol, eu achei falha ali. Por mais que a bola tenha desviado, eu achei falha do Cavicchioli. O segundo gol foi num contra-ataque, sendo que o São Paulo teve, eu acho que 2, 3 contra-ataques parecidos poderiam ter resultado em mais gols. E o último gol, que foi o do Marcos Paulo, para sacramentar a vitória, foi um erro de saída de bola ali da zaga do América. Então o América já tomou 6 gols no campeonato, com 2 rodadas e ainda não conseguiu fazer nenhum. Isso é preocupante. Não sabe quando vai ter a volta do Benítez. E ele não tá com uma lesão séria, mas ele segue com desconforto muscular. Desde que o Benítez meio que foi afastado, vamos assim dizer. O América caiu muito de produção e querendo ou não, para se manter em alerta, já que começa sem nenhum ponto Brasileirão e com um saldo de -6. Agora, referente ao São Paulo, assim, a maneira que ele assumiu já foi errada. Então, quando o Rogério assumiu, para mim é uma coisa que começa errado, com o tempo vai terminar da mesma maneira, do jeito que ele entrou, foi o mesmo modo que ele saiu. O que é triste, sinceramente. Por mais que pelo São Paulo ele não tem um brilhantismo enorme como treinador, ele ainda não atingiu o patamar grande como treinador, assim como ele foi como jogador. Eu acho triste a maneira que foi conduzida esses últimos meses dele no São Paulo. O que eu achei curioso, eu não sei se você assistiu o jogo na terça, quando saiu o gol do Marcos Paulo, inclusive Cara, um belo gol do Marcos Paulo. Cara, a câmera pega o Rogério e o Rogério ele só aplaude o gol. E detalhe, o jogo do São Paulo foi horroroso. São Paulo ganhou, beleza, era mais que obrigação, porque o time do Porto Cabelo era patético. E é o líder do campeonato, fortíssimo campeonato venezuelano. Então, mas foi mais uma partida muito abaixo. E já era nítido que a relação estava desgastada mesmo. Como eu disse, a maneira que foi conduzida, ou a despedida dele, assim, ou meio que pela porta dos fundos, achei meio merda, é bem sincero. Porque querendo ou não, porque querendo ou não, cara, é o nome do São Paulo. Acho que tratar dessa maneira é uma bosta. E a chegada do Dorival era o que tinha no mercado. Ainda bem que escolheu o Dorival ao invés do Cuca. E o Dorival já, como um bom gestor de elenco, ele já faz o que era esperado, né? Volta Luciano, volta Luan. A especialidade da casa é essa. Sim, muda o esquema de jogo. O São Paulo não vai jogar mais com 3 zagueiros, acho muito difícil. Tá nítido as deficiências defensivas do São Paulo jogando em um esquema de 2 zagueiros. Mas eu espero que dê certo. Espero que ele consiga arrumar a casa. Não acredito que o São Paulo vai ser um time brilhante, mas eu espero que ele arrume a casa. E detalhe, a contratação do Michel Araújo, por enquanto eu tô gostando. Ele vem sendo uma peça bem importante desse time de São Paulo. Também é um dos poucos jogadores que sabem pensar com a bola no pé nesse elenco do São Paulo. E o Luan, né, que muita gente criticava o Rogério Ceni por não escalar, deixou claro nesse jogo por que ele não escalava. Que a mobilidade de um instante que o Luan tem, ele realmente não pode ser titular desse time de São Paulo. Não consegue marcar ninguém. E eu quero ver... como que o Dorival vai trabalhar essa gestão de elenco? Porque nesse jogo que jogou com 2 linhas de 4, né? No meio campo foi Pablo Maia, que é o volante mais burro do elenco. Ele provou isso ontem. Com 20 minutos de jogo ele já estava com cartão amarelo. Jogou com o Luan e Pablo Maia, dupla de volantes, e com o Michel Araújo e o Nestor. Cara, o Nestor ele tem os altos e baixos dele. Eu não sei se a escalação favoreceu
beneficiou ele? Eu acredito que não. Para mim, ele tinha que jogar ali junto com o primeiro volante. Ele tem um pouco mais de liberdade, mas eu quero ver. Para mim, hoje, o Mendes seria titular junto com o Nestor ali no meio. Aí depois, os outros dois homens de meio, ele poderia escolher bem entre o Wellington Rato, que vem abaixo, e o Michel Araújo. Mas eu não vejo. Pode falar. Eu fiquei com a impressão não. Ele vai usar o mesmo losango que ele usou ali no Flamengo, né? Aquele 4-2-2-2. Ele não vai jogar com pontas, por exemplo. Pode ser, mas eu não vejo as características que tem do elenco de São Paulo para fazer isso. Qualidade a gente já sabe que não vai ter muito. Sim, mas em qualquer formação. Eu não sei se vai se fidelizar esse esquema que ele usou no Flamengo. O Dorival, querendo ou não, ele é um técnico bem versátil referente a formações. Eu espero que ele dê certo, até porque eu sou São Paulino. Então, vamos ver. Agora é questão de tempo. Eu acho que é quarta-feira agora que tem a decisão da Copa do Brasil, né? Quarta ou terça? Contra o Ituano. Então. Acho que é terça. Não, é quarta. É no meio da semana. Vamos deixar definido isso. E agora é questão de esperar. O meu único ponto. Eu realmente não concordo com a forma com que o Ceni foi demitido, mas também não torço contra o Dorival. Acho que ele é o menor dos culpados nessa história toda. A gente sabe que a grande culpada é a diretoria, mas a diretoria não vai mudar, o conselho não vai mudar, o São Paulo vai continuar sendo comandado por esses incompetentes. A organizada vai continuar não se colocando contra essa diretoria, a gente já sabe os motivos. Então é torcer pelo Dorival e que ele consiga tirar alguma coisa desse elenco. O problema é que o elenco foi montado pelo Ceni, né? Então, exemplo, David. Vale a pena manter o David até o final do ano? Não seria melhor devolver ele pro Internacional antes do tempo? Porque acho pouco provável que ele seja utilizado pelo Dorival e se ele voltar de lesão um dia, né? Então, é o tipo de pergunta que tem que ser feita agora com a mudança de treinador, mas torço aí para que o Dorival consiga extrair alguma coisa desse elenco fraquíssimo do São Paulo. Tudo bem, Lucão. Então, Tricolor 3-0, garante ali a primeira vitória no campeonato. O América, como você comentou, né, realmente tá afundado. Esse time do América, sei não, viu? Mas eu acho que o Mancini ainda consegue dar um jeito nele. Boa vitória do Tricolor, boa sorte aos comandados de Dorival Júnior. Como que você viu o posicionamento da organizada principal de São Paulo? Eu compreendo, até eles escrevem que Rogério entenderá. Eu entendo realmente, né, pela história vivida e aqui dentro, né, acho que a proximidade, a idolatria, tudo. Entendo também a necessidade de resultados. Vamos dar uma passadinha rápida também por Cuiabá 1, RB também. Mateuzinho fez pro Cuiabá e o Thiago Borbas, acho que é uruguaio, se eu não me engano, o Thiago Borbas marcou pelo time do Bragantino. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo porque eu dormi. Assim como... Não, eu dormi não, eu tava assistindo na verdade o do São Paulo. É que eu ia comentar, eu dormi no jogo do São Paulo de terça-feira. É que foi ruim mesmo. Não, eu dormi no hino. Meu amigo. Eu não cheguei a... Eu entendo, semana cansativa. E olha que era só eu tava muito cansado, mano, eu tava muito cansado. Aí eu cheguei em casa, eu juro pra você, eu cheguei em casa, tomei banho, jantei. Falei, bom, vou assistir o jogo do São Paulo, até porque tinha essa expectativa do CN ser demitido, essas coisas. Falei, bom, vou assistir. Cara, eu dormi no hino. Aí eu acordei com o São Paulo fazendo 1-0, dormi, acordei com 2-0 e dormi de novo. E aí foi isso que aconteceu. E detalhe que os gols foram no final do jogo, hein? Exatamente, os gols foram no final. Eu não cheguei a ver que minuto ali que saíram os gols. Eu sei que os gols foram no final do jogo. Mas é a assim, única coisa que eu sei. Cuiabá e Bragantino foi um jogo ok. Eu acho que o que teve de mais feio no jogo foi o uniforme do Cuiabá, que sofrido. Consegue surpreender negativamente aí no quesito moda. O Cuiabá jogou bem, meio que, eu acho que dominou praticamente as ações do jogo inteiro. Só que assim que fez o gol, logo em seguida tomou um empate. Aí fica difícil defender. E se eu não me engano, no final do jogo quase tomou uma virada ainda, que o Walter fez uma defesa. Mas é isso. O Bragantino, que vem voando ali na Sula, não conseguiu ganhar fora de casa do Cuiabá. Mas foi uma boa partida. Eu acho que foi um resultado ok para as duas equipes. Realmente, o uniforme do Cuiabá é muito feio. E esse time do Bragantino é isso, né? Não dá pra esperar muita coisa, assim também como não dá pra esperar pouca coisa. É um time de meio de tabela. Também não acho que vai sofrer no campeonato, não. Vai ficar ali. Um pontinho aqui, outro ali, mas não espero muito. Mas vamos falar talvez, o jogo mais aguardado desse sábado, Lucão, que foi Cruzeiro 1, Grêmio 0, o Cruzeiro volta a vencer em um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Bruno Rodrigues fez o gol contra um Grêmio que muita gente aí diria que não, vai brigar pro Libertadores, isso e aquilo, e nesses dois jogos sofreu para ganhar do Santos e agora perde pro Cruzeiro lá no Independência. E números dos dois atacantes aí das equipes, Gilberto
e Luis Soares. Ambos já têm 2 jogos em 2 partidas, hein? Impressionante. Cara, e o Gilberto perdeu um gol. Nossa, Não ele vou perdeu dizer um um gol. gol feito, né? Mas foi. Não é um gol que ele costuma perder. Como o próprio treinador do Cruzeiro disse, né? É a questão de fase. E eu não vou meio que dizer literalmente o que ele disse, mas eu concordo com ele. Cruzeiro que jogou Boas bem. palavras dele, hein? Boas palavras. Zé que jogou bem contra o Grêmio, foi um jogo legal, foi um jogo bom. Eu acho que o Cruzeiro mereceu ser vitorioso. E Cruzeiro que ainda, pelo menos na Série A, ainda não ganhou de um clube da Série A, né? Eu acho que eu acho que o Cruzeiro só ganhou de um clube da Série A no amistoso contra o Bragantino. Mas Fora conta, isso, amistoso? então, e se for contabilizar, mas fora isso, não ganhou ainda. Lembrando que o Grêmio veio da Série B, então. Eu acho que para estatística ainda não Ainda conta. não conta. Mas uma boa vitória do Cruzeiro. E talvez a derrota serve para a torcida do Grêmio ali, os analistas de futebol também, os comentaristas, deixar um pouco o pé no chão. Esse time do Grêmio tem algumas deficiências e teve polêmica ali na coletiva do Renato por, acho que, disciplina de um ou outro jogador acho que foi o goleiro do Grêmio Foi. e tá com um problema o empresário tá com problema, alguma coisa do tipo, mas o Renato já deu o recado dele da maneira que tinha sido dado. E eu concordo com ele. Também, e o Adriel ainda teve aquelas declarações que ele falou numa rádio gaúcha a respeito da tática do time que o Renato não gostou. E aí ele acabou bancando ali pro Gabriel Grando, que entrou no lugar dele. E o Renato é esse cara, né? Ainda mais no Grêmio que ele manda e desmanda. Então, ali o que ele disser é lei. Portanto, o Adriel nessa mamou e foi burro também, né? Não precisava ter feito esse tipo de comentário, vamos concordar. É a escola Marcos Paulo de atletas. Exato, a diferença é que no São Paulo isso derruba treinador, no Grêmio o Dorival Júnior é quem manda, e dessa vez foi o que aconteceu, acabou aí indo pro banco. Dorival Júnior? Renato Gaúcho, desculpa, tava com o Dorival na cabeça. Tudo bem. Tá igual aquela foto do Dorival do Flamengo lá, sabe? Que ele tá só a sombra. Não é a do Burrival, não, né? Não, a do Burrival é muito boa também, mas é aquela que tá só a sombra dele. Não, vou te acho mandar. que eu sei qual que é. Eu acho que eu sei qual que é. Essa é muito boa, mas não é essa foto, a foto em questão. E o time do Grêmio, cara, tem muito nome, pô, tem Luis Soares, essas coisas, mas já não tinha jogado bem contra o Santos. Agora contra o Cruzeiro a mesma, não que o Cruzeiro tenha jogado bem, o jogo na verdade foi bem mais ou menos, mas a realidade é essa. Eu tava até comentando com um amigo meu hoje, tem 2 times no futebol brasileiro jogando bem, Palmeiras e Fluminense. De resto, não tem ninguém. Tá bem difícil mesmo. Não quero entrar em muitos detalhes não, mas é um recado. Se lá atrás os empresários, não são todos, mas alguns, circulavam dentro do clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. O clube hoje tem comando. A gente vai falar de times que não vou dizer que jogaram bem assim, com uma partida espetacular de ambos, mas já deu uma melhorada. Tivemos hoje, foi às 11, né? 11 da manhã, Beira-Rio. Eu gosto desse horário, hein? Gosto de jogo esse horário. Internacional 2, Flamengo 1, Inter ganhando de virada. O Flamengo abriu o placar com o Gerson e o Inter virou com 2 gols do Maurício. Primeiro, o que você achou da chegada do Sampaoli já no meio de semana? Você já sentiu que teve uma mudança ali no Flamengo? Do meio de semana para cá, você já sentiu que teve uma evolução? E a questão do Internacional também, você acha que agora, com essa vitória, você acha que agora o time vai se encontrar ou vai permanecer numa incógnita? Sobre o nosso querido necessito de reforços, deu pra sentir o dedo do treinador, acredito que você tenha sentido também. O Flamengo jogou bem no meio de semana, não foi nossa, que atuação, mas ele tinha o quê? 48 horas que ele tava no Brasil? Então, muito recente, contra um adversário também muito fraco, não precisava também meter o pé. E contra o Internacional, o Flamengo foi muito melhor que o Inter. A verdade é essa. Só que, e o Sampaoli até falou isso na coletiva depois, o Flamengo perdeu muita chance, cara. Muita. O Flamengo poderia ter matado o jogo, ter feito ali, quem sabe, até um 3-0. Perdeu oportunidades. E curioso foi, o Flamengo fez um gol no momento em que o Internacional era melhor e depois o Inter foi lá buscar no momento em que o Flamengo era melhor no jogo. Curioso. Cara, bizarro. Mas porque o gol do Internacional, o gol da vitória, sai tipo no lance seguinte de uma bola na trave que o Flamengo meteu. Exatamente. Mas é muito cedo ainda pra falar. Eu não acho que o Sampaoli é o maior culpado pela derrota. Realmente, o Flamengo perdeu muita chance. E, cara, tem um grande problema nesse time do Flamengo que, cara, ali que não tem mais. Sabe?
Gabigol não dá mais. O Pedro hoje, inclusive, saiu bem irritado com a Jogou mal substituição. Bom, não chegou, né? Porque o Everton Ribeiro, uma tiriça. Thiago Maia, pelo amor de Deus, também jogando de calça molhado. Thiago Maia horroroso. Aí você pega a Cebolinha, mesma coisa. Marinho mesmo, sabe? Até que ponto é culpa do treinador nesse aspecto? Eu fico me perguntando essas coisas, porque o Internacional não foi bem, de novo. Provavelmente se o Inter tivesse perdido hoje, o Mano cairia. Exemplo, sabe? Esse é um ponto. Mas é pouco ainda, Lucão. É pouco, sabe? Esse time do Flamengo pode entregar muito mais. E aí não tem treinador que resolva, meu velho. Cara, assim, você citou, por exemplo, o caso do Marinho, do Cebolinha. Eu acredito que são jogadores dos jogadores que tem que estão abaixo, junto com o Gerson, hoje já deu um sinal de. Eu acho que o Gerson estreou hoje. Foi bem, no foi bem. Flamengo. Pô, o golaço que ele fez é brincadeira. Ele foi bem, ele participou muito do jogo. Eu acho que ele deu uma assistência ali pro Gabigol, mas ele tava impedido no lance, alguma coisa do tipo. Mas Marinho e Everton Cebolinha, eu acho que são jogadores que podem ser recuperados pelo Sampaoli, porque os times do São Paulo têm a questão da entrega, da imposição física, do jogo de posição que tanto citam, né? Que foi tão debatido nas redes sociais assim que o São Paulo chegou. E o caso do Marinho mesmo, o Marinho jogou muita bola no comando do São Paulo. Então, eu acredito que são jogadores que talvez têm mais possibilidade de ser recuperado do que algumas outras peças, por exemplo, Vidal. O Everton Ribeiro, ele tá num certo declínio, até por causa da idade. Quando o Arrascaeta voltar, eu acho muito difícil os dois jogarem juntos. Thiago Maia também. Eu acho que o Flamengo não vai contratar agora. Eu acho que nesse meio de ano, se tiver alguma urgência, mas dá para ele usar jogadores que subiram ali da base. O Matheus França, se não me engano, muito bom jogador, ele tem potencial. O Flamengo tem elenco, vamos ver como é que o São Paulo vai conseguir utilizar, fazer o melhor uso desse elenco. Hoje deu uma amostra ali que dá para melhorar, dá para voltar a jogar bem. Acho que até uma parte da torcida gostou. E o Internacional contou com a volta do Alan Patrick, jogou abaixo, jogando em casa jogou abaixo. E eu acho que contou muito com a sorte também. Porque principalmente o último lance, eu vi uma galera reclamando do gol do Internacional, o gol da virada. E eu esqueci o nome do jogador que dá o passe. Ele meio que, não é que ele dá o passe, ele tenta carregar a bola e depois ele sente um contato, eu acho que do Fabrício Bruno, ele dá uma cambalhota meio que simulando o pênalti. Só que ele viu que a bola caiu. Ele viu que a bola caiu no pé do Maurício, ele nem reclamou. Aí o Maurício foi e fez um golaço, né? E sacramentou a vitória do Internacional. Você achou falha do Santos? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que foi um golaço mesmo. Também acho que não. Achei um puta. E o Maurício não pode ser reserva desse time do Internacional. O Mano, ele tá pedindo, inclusive, hoje, inclusive, quero ver quem vai falar do meu amigo Mano Menezes, né? Que jogou mal, mas venceu, que é o que importa. Mas ele tá pedindo também, né? Porque, rapaz, esse time dele é muito mal treinado, bicho. Tá maluco. Ele conseguiu matar o Pedro Henrique, que tava jogando muita bola. O Wanderson também. Fora que o Inter não tem atacante, né? Quer dizer, tem uns 5 lá, que se você juntar, não dá um. Alemão, meu amigo. Mas o alemão fez uma boa temporada no passado. O que aconteceu com o alemão? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que ele teve uma chance hoje que ele se embananou todo com a bola que tentou driblar o Léo Pereira. Mas eu acho que a maior questão aí é o que acontece com o Internacional, né? Que até hoje ninguém sabe. E o Kehler não pode ser o goleiro titular do Internacional, gente. Vamos concordar aí que esse tipo de coisa não pode acontecer, não. Muito fraco. O Gerson rápido, mano, ele cagou na cabeça do Kehler, o Gerson, hoje. Que golaço do Gerson, inclusive, né? Ave Maria. Eu jurava que na primeira petecadinha que ele deu, ele ia dar um bicão pro gol. Aí aquela segunda... Não, acho que ele deu 3, né? Antes de efetivamente chutar pro gol. Foi um golaço do Gerson, em resumo. Ele dá o chapéu, aí ele ajeita com a coxa e chuta pro gol. Foi isso mesmo, realmente, foi um baita de um gol, e o Gabigol, vamos se ajudar, né, Gabigol, porque não tá jogando nada, mas não pode tirar ele do time, porque senão ele derruba o treinador. Difícil,
a situação do Flamengo. Mas o Sampaoli não é um técnico que costuma ligar pra essas coisas, então acredito que se ele tiver que tirar o Gabigol, ele vai tirar. Mas méritos aí do Inter, que vence o Flamengo. O jogo das 11 é uma delícia, né? Pra mim é o melhor horário possível. Boa vitória do Colorado, que tava precisando, né? Empatou com o Fortaleza na estreia e agora vence o Mengão do Lucão. Muito bem. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. Jogos de sábado e domingão aí de manhã finalizados. Vamos para aquele que provavelmente foi o melhor jogo da rodada. Vasco 2, Palmeiras também 2, no Maracanã. Jogaço de certo e sobre. Cara, foi o melhor jogo do final de semana. É intensidade do começo ao fim. Vasco abriu 2-0, mas eu confesso que eu já esperava que o Palmeiras fosse buscar e até possivelmente virar pela qualidade do... buscou no meio da semana, buscou hoje. Pela qualidade do elenco do Palmeiras e o futebol apresentado também. Eu esperava que o Palmeiras fosse buscar como buscou. O jogo ficou aberto ali depois do 2-2. Mas eu acho que foi um resultado justo. O Vasco abriu o placar com o Pedro Raul e depois com o Gabriel Peck. Palmeiras teve o primeiro gol foi do Rafael Navarro e o segundo foi do Arthur, marcando seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras depois do retorno. Impressionante também como o Palmeiras vem recuperando seus atacantes, né? Navarro jogando, voltou a aparecer, Flaco Lopes, Hendrick entrou bem hoje também. E eu acredito que isso, tanto que eu acho que o torcedor do Vasco tá começando a entender aonde as aspirações do time. O time saiu aplaudido hoje e com razão, com mérito. E eu acredito que a temporada do Vasco vai ser essa. Não vai ser um time que vai ser difícil ganhar desses grandes. Foi uma surpresa ter ganho do Atlético e foi uma surpresa o empate de hoje. Eu acho que o Vasco vai ser isso, tanto que a maneira de jogar foi parecida. O Vasco marcou no primeiro tempo, no segundo tempo fechou a casinha, o que sinceramente é um pouco ruim, porque chama muito o time adversário, mas é o que o elenco pode entregar. Uma boa partida hoje do Gabriel Peck. Eu gosto do lateral do Vasco, do lateral direito, o Pumita. Bom jogador. Ele falou que não quer chamar de Pumita, viu? Igual o Robson Bambu, que não só quer ser chamado de Robson. Poderia ser pior, ele poderia ser chamado de Bambu. Sim. Você chamaria um homem de Bambu? Sinceramente não, mas é o time que é contra apelidos, né? O Léo Pelé não é mais Léo Pelé, Robson Bambu, Pumita. O Léo tá jogando muita bola, inclusive. Tá jogando muita bola e controla o time, né? Ele é o capitão de fato. Capita. Conversou lá com a diretoria, pedindo também ali ajuda em relação aos funcionários do clube. O Léo sempre foi um homem de muito caráter, né? Podem questionar a qualidade do futebol apresentado, mas ele sempre teve muito caráter e eu gosto do Léo Pelé. É que pelo dinheiro que o São Paulo vendeu, ele realmente tinha que ser vendido. E Lucão, vou falar, dado esses 180 minutos aí de Vasco contra Atlético Mineiro e Palmeiras, acho que a única coisa que falta pro Vasco é justamente aguentar 90 minutos na intensidade que ele apresenta no começo do jogo. Porque se isso acontecer, o Vasco vai dar muito trabalho. E isso eu acho que com o tempo pode ser que isso aconteça. O Vasco só tem uma competição. Exatamente. Por exemplo, o Palmeiras poupou, não é que poupou alguns atletas, mas nem o Dudu tá jogando bem hoje, foi tirado no segundo tempo, tá entrando muitos jogadores da base, que subiram ali da base no decorrer dos jogos. A mescla do time do Palmeiras tá sendo bem feita, porque o time tem mais de uma competição para disputar. Tem a Copa do Brasil no meio da semana, apesar de ser um jogo que praticamente o Palmeiras está classificado. Essa gestão de elenco tem sido bem feita e vira e mexe o Abel reclame com razão da questão das 72 horas lá do jogo para recuperar os atletas e ele vai se virando como pode. O Vasco, como ele só tem uma competição, eu acho que o Vasco tem até obrigação de ter um time bem preparado fisicamente para apresentar essa intensidade, que eu confesso que em alguns alguns momentos do jogo meio que a gente vê, principalmente no meio campo, que dá uma baixada e isso desconfigura o sistema defensivo do Vasco também. Sim, mas contra o Galo, beleza, o time do Galo é muito inferior ao time do Palmeiras, mas hoje disputou ali bons 45 minutos em que ele foi
superior. No segundo tempo era normal que o Palmeiras fosse... É que se não faz aquele gol no primeiro tempo ali também, talvez a história fosse outra, né? Aquele gol deu uma mudada na partida. Mas... Pra mim é isso que falta pro time do Vasco, cara. Se conseguir dosar melhor essa intensidade ao longo de 90 minutos, vai dar muito trabalho. Ainda mais como você comentou, tendo só o Campeonato Brasileiro pra jogar. Dá pra brigar por um G6, por exemplo, tranquilamente. Cara, acertar a questão da intensidade, eu acho que se pegar talvez um ou dois nomes ali, contratar ou mudar ali na escalação, eu acho que dá sim pro Vasco almejar coisa maior. Mas é aquele negócio, é começo de campeonato, acho que a torcida entendeu, como eu disse, a torcida entendeu qual que é a realidade do Vasco, mesmo com SAF, mesmo com contratações, coisas do tipo. Eu acho que a torcida tá começando a entender que entrega, eu acho que não vai faltar, mas a qualidade que era esperado, talvez fique devendo um pouco. Sim, mas tá bom, por ser o primeiro ano do clube como SAF, não tem do que reclamar. E pra quem reclama, né, que SAF faz mal ao futebol, tá aí. Quem, sei lá, em 2021, te diria, Lucão, que o Vasco estaria aí batendo de frente com o Palmeiras, empatando em 2-2 num jogaço? Eu acho que ninguém. Ninguém, se não é SAF, amigão, isso daí não ia acontecer nem hoje nem nunca, entendeu? Pode não concordar com a metodologia, mas resultado esportivo tem. Pode não ser campeão? Pode não ser campeão, tudo bem, mas resultado esportivo vai dar. Isso aí eu tenho certeza. Quanto a isso eu não tenho dúvidas. Parabéns aí que realmente é um jogaço, né? E o Abel Ferreira, como você comentou, resgatando jogadores. Não precisa nem contratar o Palmeiras, né? Tinha o Navarro, tinha o Flaco Lopes no banco, os caras tá começando a comer a bola, fazendo gol todo jogo. E agora tá aí. O Palmeiras ganha mais 2 reforços pro ataque. Partidaça contra o Vasco. Ambos estão de parabéns. Vocês vêm de 2 vitórias consecutivas, vão em busca da terceira, enfim, os resultados são bons ultimamente. O respeito voltou? Quem é o maior rival? É porque você não falou o clube, né? Qual clube? Qual será que você acha? Não sei, é porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo. E a gente sai de jogo ruim, de jogo bom pra jogo ruim. Afinal, o Atlético Mineiro foi até a Vila Belmiro e empatou em 0-0 com o Santos. Eu tenho muito que falar sobre esse jogo, Lucas, a não ser que o Santos é um forte candidato à luta contra o rebaixamento e que o Galo com o Cudê não vai pra frente depois do que aconteceu, não tem mais ambiente pra ele continuar como treinador do Atlético. Cara, e o que eu acho bizarro, que o Atlético, eu acho que tá 3 jogos, são 6 jogos seguidos sem vitória, mas eu não vejo o Atlético jogando mal. Tirando, eu acho que das partidas que, tanto que contra o Vasco, contra o Atlético Paranaense no meio da semana, e hoje contra o Santos, a de hoje foi, dessas 3 foi a mais abaixo, mas de fato é um time que cria, mas é um time que não marca, e isso tá prejudicando o Atlético. A situação de bosta vai se estender até a diretoria decidir o que fazer com o Cudê. Não vai mandar embora, porque a rescisão é altíssima. Mas o time vem jogando futebol que, tipo, dava pra ter ganhado pelo menos um desses jogos. Hoje era o principal jogo pra ter ganho. Produziu pra isso. O João Paulo foi bem. O Zaratio perdeu um gol ali que eu tô tentando entender se ele não contava que a bola passasse do João Paulo ou se ele simplesmente só errou mesmo. Mas nessa situação. Eu acho que ele só errou mesmo. Então, porque eu acho que ele só podia ter deixado a bola bater no pé dele, né? Não Sim. sei se ele, por a bola passar do João Paulo e já tá indo pra linha de fundo. Bom, um gol perdido de qualquer forma. Situação dos dois times tá bem ruim, e eu acredito que a do Santos ainda tá pior que a do Atlético. Bom, parando pra pensar, o Atlético porque o Libertad conseguiu perder do Alianza Lima, né? Sim. Mas se não fosse isso... é o lanterna do grupo. É o único que ainda não pontuou. Não pontuou e vai se complicando, né? Vai jogando... Eu acho que o próximo jogo, não sei se o próximo jogo é em casa ou se é na altitude, então vai se complicar mais um pouquinho. Não é aquela altitude exagerado, mas tem um jogo dificílimo aí na Libertadores, e o Santos que não convence ninguém. O time, os principais atletas ali, Mângelo, Marcos Leonardo, Lucas Lima, você mal ouve falar os nomes, né? O Soteldo não jogou esse jogo porque estava suspenso. Então eu concordo contigo, o Santos é candidato fortíssimo ao rebaixamento, e vamos ver até quando que o Odair dura, né? Que já estamos na segunda rodada do campeonato e já tivemos 3 demissões? Antônio Oliveira, Rogério Ceni e Fernando Lázaro, 3 demissões. 3 demissões. Então vamos ver quem vai ser o próximo, né? Pois é.
Cara, o time do Santos, eu assisti o segundo tempo de Santos e Sporting Cristal no meio de semana. Sporting Cristal? Não, Audax Italiano. Isso, Audax Italiano. Santos e Audax Italiano. Que é isso? É inacreditável de ruim esse time do Santos, pô. Não tem como, não tem Soteldo, não pode trazer o Neymar de volta aí, que tava lá na Vila, que vai pra frente, é muito ruim o time do Santos. Eu acho que depois da partida do meio de semana ele nunca mais pisa no Brasil. Se ele assistiu 5 minutos do jogo, ele não volta, ele não pisa mais aqui. Esquece o Neymar jogar no Santos. O time do Santos vai ter muito problema, cara. De verdade, muito problema nesse Campeonato Brasileiro. Se ele não vencer essas partidas chaves contra, sei lá, Coritiba, Cuiabá, talvez Bahia, essas coisas, esquece o Santos, viu? Porque eu não vejo esse time, por exemplo, indo lá no Mineirão e ganhando do Galo. Não que o Galo esteja jogando muita bola, né? Mas não, Cara, talvez não seja o melhor dos parâmetros. Aquele negócio, né? Eu vou até ver qual é o próximo jogo do Santos. Santos e América. O tipo de jogo tem que ganhar. Sábado. É o duelo dos desesperados ali, vamos assim dizer. O Santos pega, depois vai pegar o América em casa, tem Cruzeiro fora, não sei se vai ser no Mineirão no Independência, que o Mineirão vira e mexe tem show. Depois pega Bahia, pega Vasco da Gama e depois pega, deixa eu ver qual. Aí depois vem o clássico contra o Palmeiras. Odair, hein? É. Odair. Olha aí o Abel Ferreira derrubando mais um técnico. Não ficaria surpreso, viu? Os Santos tem confrontos diretos ali até o clássico contra o Palmeiras. Fora partida de Copa do Brasil, partida de Sul-Americana. Copa do Brasil eu acho que tá menos perigoso porque ganhou o primeiro jogo fora, né? Então é só administrar na Vila. Mas se tratando disso, tudo é possível, né? Exatamente, tudo pode acontecer aí com os meninos da Vila. Falando em treinador demitido, como comentamos, o Antônio Oliveira rodou no meio de semana. Lá no Coxa, o Leomir comandou o Coritiba, que tomou uma chuletada do Fortaleza, 3-0 pro Leão, Romero e 2 gols de Iago Pikachu. O Coritiba já caiu, né? A instituição Aleph Manga Futebol Clube. Tá, coitado do Aleph Manga, cara. Coitado do Aleph Manga. E 2 partidas que a do meio de semana e a de hoje foram 2 partidas que o Fortaleza não produziu como vinha produzindo e ganhou o jogo de maneira, não vou dizer espetacular, mas de maneira brilhante. Porque contra o São Lourenço não produziu praticamente nada e fez 2-0 e hoje mesma coisa, cara. Foi uma partida muito morna e no segundo tempo fez ali o primeiro gol num lance de bola parada. Não lembro pra quem que foi dado o gol. Foi pro Romero o gol. Foi pro Romero, né? Você daria pro Romero também? Cara, pra mim a bola não tinha entrado. Eu acho que o Bruno Pacheco que complementa. Mas isso daí é o de menos, foi o gol do Fortaleza. Então é o que importa. Depois o Pichacu matou o jogo com 2 gols. E o Fortaleza segue bem ali dentro do que é possível. Esses jogos meio que o time tá tendo como obrigação de ganhar e criar essa gordura, né? Que salvou o time em algumas temporadas até. E tá indo bem na Sul-Americana, então não tem muita preocupação. Coritiba, eu tô pra concordar contigo que eu acho que desse ano não passa. E tem uma não passa, é muito. Então uma partida no meio de semana muito complicada contra o Sport que foi campeão pernambucano, né? Com Wagner Love, pra mim, o craque do campeonato. Então vamos ver. Eu, sinceramente, eu já tinha cravado o Sport como classificado. Eu acho que o Sport vai passar do Coritiba. Eu também acho. Sem dificuldade, inclusive, viu? Acho que passa e sem sofrimento. O time do Coritiba é muito ruim, cara. O Fortaleza, tudo bem, os gols foram no segundo tempo, mas o Fortaleza não teve dificuldade pra vencer. É um time que a movimentação é muito engessada, o time não propõe perigo. E o Fortaleza ele não costuma dificultar esses jogos fáceis, né? Aparentemente vem sendo a tônica do time, né? Exato. O jogo que ele tem que ganhar, ele vai lá e vence e acabou. Forte abraço, obrigado, tamo junto. Muito bom esse time do Fortaleza, muito bem treinado, né? Mais um belo trabalho do Vojvoda. Provavelmente junto com o Abel Ferreira aí o melhor treinador do futebol brasileiro. E segue vencendo partidas, tá bem na Sul-Americana também. Aquela vitória contra o São Lourenço me surpreendeu. Não esperava que fosse vencer, mas conquista aí mais 3 pontos. Tá muito bem esse time do Fortaleza, não tenho o que reclamar o torcedor, não. É ele que tem que chegar hoje na coletiva, Cuca. E você que tem que falar. E a coletiva de hoje, meu irmão, tem que deixar falar e tem que deixar perguntar.
Ó, foi isso. Muito bem, Lucão. Vamos lá então acredito que... Não digo que jogo mais inusitado da rodada, mas uma partida que escancarou um grande problema do time do Corinthians, né? Afinal, o time perdeu por 3-1 para o Goiás, lá na Serrinha. Como todo mundo já sabe, o Lázaro acabou sendo demitido no meio de semana pela diretoria do Corinthians e o Cuca assumiu o time no lugar. O Cuca que já foi muito criticado antes mesmo de ser anunciado. Afinal, tem toda aquela questão do caso de estupro que ele está envolvido. E o Corinthians é um clube de políticas sociais muito forte, que tem aí brigas por causas também importantíssimas. Realmente não é um treinador que casa com a história do Corinthians, mas que já treinou outros grandes clubes do futebol brasileiro também. Isso nunca foi um impeditivo para a carreira do Cuca. Mas o Lázaro, que era tido como o grande vilão do time do Parque São Jorge, mostrou, na verdade, que provavelmente ele era o menos culpado. Porque o elenco do Corinthians é ruim, cara. O Corinthians foi dominado pelo Goiás. O Goiás mereceu vencer, poderia ser mais, na verdade, se não fosse o Cássio. E agora o time se coloca nessa situação. Queimado com boa parte da torcida, lembrando que a Gaviões se mostrou a favor do Cuca numa nota ridícula que ela publicou, assim como muita gente que já meteu o pau no Cuca também agora é a favor dele no Corinthians, simplesmente por treinar o Corinthians. Mas com esse elenco, cara, vai pra frente, não adianta. Pode ser o Lázaro, pode ser o Cuca. O Duílio se colocou numa situação que ele não precisava se colocar e agora não tem mais o Lázaro como escudo, assim como o Casares não tem mais o Rogério Ceni no São Paulo. Cara, disse tudo. E tanto que a questão a nota que saiu referente à contratação do Cuca foi que houve uma conversa não sei se houve uma conversa, mas foi sugerido, o nome do Cuca foi sugerido pela Gaviões, pelo Neto e alguns membros da diretoria do Corinthians. Então, como você disse, tem essa questão do histórico dele, essa mancha, né, na vida dele, e que não assimila com o que o Corinthians representa, mas, cara, eu vi no meio da semana, esqueci o nome da pessoa que falou, esqueci o nome do cara que faz o Flow Sport Clube junto com o David Jones, mas o que ele falou, ele tem razão. O Corinthians, ele meio que deixou de ser o time do povo há muito tempo, cara. Questão de sócio torcedor que não decide nada no clube, assim como no São Paulo. Cara, eu não sei se essa questão de uniforme não é só pro Corinthians, mas essa questão de uniforme é embaçada porque o time do povo vende camisas, tanto comemorativas quanto os uniformes de jogo, coisa do tipo, a 450, 500 reais, cara. São coisas que confrontam com a imagem do clube. E por mais que eu tenha saído notas há um tempo atrás o Duílio tá conseguindo muito aos poucos financeiramente arrumar o time. De um lado sai isso, de outro lado a gente vê uma caralhada de coisa que é um rombo financeiro, 800 mil pro Luan, que tá encostado já tem um ano no Corinthians, foi pro Santos e voltou e não vai ser usado. São N decisões que uma hora essa bomba vai explodir. E sem Renato Augusto, esse time do Corinthians é patético. É horrível. É horrível. Começou ganhando hoje com o Roger Guedes, melhor jogador do Corinthians em campo, infelizmente jogando sozinho. Goiás conseguiu virar o jogo e só não foi mais porque o Apodi ainda conseguiu perder um gol que ele saiu antes, quando tava 1-1, ele saiu cara a cara com o Cássio, eu acho que numa falha do Balbuena, se eu não me engano. Aquela linha defensiva do Corinthians, amigo, tirando o Bruno Mendes. É bem complicado. É muito ruim. Você tem ideia, o Apodi no segundo tempo jogou de centro, ele entrou praticamente de centroavante e ele ainda conseguiu bagunçar a zaga do Corinthians. Porra, o Gil, Lucas, ele tem a mobilidade de uma caixa d'água. Aí você pega coitado do Fábio Santos. O Fábio Santos tem 37 anos, cara. Tá jogando todos os jogos, porque o reserva dele é o Matheus Bidu. Bidu. O nome do cara é Matheus Bidu. Aí o Balbuena esqueceu como se joga a bola. Só tem o Bruno Mendes. E jogou com o Duqueiroz na lateral direita ainda. Cara, não dá. Não dá, entendeu? Aí a culpa é só do Lázaro. O time é muito Você viu a coletiva do Lázaro pós-jogo? Depois da Libertadores? Cara, não vi. Infelizmente eu não consegui ver. As perguntas... Eu nunca vi jornalista fazer pergunta desse tipo pra treinador nenhum do futebol brasileiro. Primeira vez que eu vejo. Só porque era o Lázaro. Pergunta se alguém ia fazer uma pergunta dessa hoje aí pro Cuca, depois de tomar 3 no rabo do Goiás. Não.
Não O vai, que não vai. eu vi a do Abel, e o Abel ele criticou duramente a imprensa, e com razão que E ele tá certo. a imprensa determina os treinadores dos clubes brasileiros hoje em dia. Tipo, se treinador A caiu do time B, essas coisas do tipo, é 90% imprensa. Tanto que, por Sim. exemplo, teve a coletiva do Lázaro, eu acho que antes do jogo da Libertadores, que até o programa do próprio Neto falou: ó, Lázaro, você é gente boa pra caramba, mas você tem que cair fora do Corinthians. E, querendo ou não, isso pesa. A gente, até com o próprio Rogério, que demorou pra ser mandado embora, que era um ponto estratégico da diretoria de São Paulo, ele veio à tona também, e acabou caindo, assim como o Lázaro, e assim como até o final do campeonato vai cair pelo menos uns 4, 5 técnicos, Chutando baixo, né? e talvez todos da mesma maneira. Eu acho, cara, não sei se tem que ser uma diretoria muito ponta firme para segurar técnico hoje, e isso está muito em falta. A diretoria do Fortaleza, por exemplo. Sim, é um Que dos segurou poucos o exemplos. Vojvoda sei lá quantas rodadas na lanterna do campeonato, não mandou o cara embora e levou o time de volta pra Libertadores por 2 anos seguidos. Cara, eu acho que até o próprio Palmeiras, que eu não entendo, às vezes a torcida pedir a cabeça do Abel, é um A dos torcida do motivos mais. Palmeiras é a mais chata do futebol brasileiro. São motivos dos mais imbecis que eu já vi, mas é difícil ter uma diretoria que seja ponta firme com o seu técnico, né? E tem muito técnico que também não é ponta firme com a diretoria. É que eu Sim. acho que nesse comparativo, a diretoria é mais filha da puta que os treinadores na maioria das oportunidades. Mas não tem santo, ninguém ali é bobo. Não vem com essa também, sabe? É manjado esse papinho. Mas aí que tá, o Duílio enfiou a democracia corintiana no rabo, trouxe o Cuca, a Gaviões que fala isso e aquilo, apoiou, e o Cuca não pode pôr o pé na Suíça. Cara, por mim, com esse cabelo horroroso, ele não podia pôr pé nem em São Paulo. O último trabalho do Cuca no Galo foi uma bosta, uma bosta. O Atlético trouxe o Cuca pra treinar o time 2 jogos, foi eliminado pelo Palmeiras, e se lembra, foi ano passado, depois ele ficou de sacanagem com o Galo, o restante da temporada inteira, inteira, brecando o planejamento do time pro ano que vem, sabe? E aí tá aí no Corinthians, como salvador da pátria. O Corinthians jogou pior hoje do que com o Lázaro. Nossa, foi muito abaixo. Tá certo que a jogada Aquele ensaiada... lance do Roger Guedes ali foi um então. suspiro de qualidade em meio a tanta bosta que o Corinthians apresentou hoje. A jogada ensaiada do gol foi bacana. Eu achei até que não ia dar certo. Eu mesmo já tava bravo com o começo da jogada. Mas como deu certo, né? Foi um belo gol do Roger Guedes. E vai ficar passando fome, né, nesse time até o Renato Augusto voltar. Mas de resto o time não produziu. Não tem nem que falar do Yuri Alberto, que... Horroroso também. Horroroso. Sabe quem entrou hoje no final do jogo? Júnior Moraes, cara. Puta, esse cara entrou. Eu nem sou torcedor do Corinthians, mas o Júnior Moraes entra em campo, me bate uma sensação ruim. Ninguém sabe quem é esse cara, velho. Realmente difícil defender, difícil. Mas também é o menor dos problemas. Sabe o que é foda? O Duílio montou um time pra agradar a torcida. Aí trouxe Maicon, trouxe Paulinho, trouxe Romero, pipipi. Mas, amigão, esse saudosismo aí não vai dar em nada, porque esses caras não jogam mais bola, não conseguem mais. O Paulinho tá todo estrupiado. O Maicon a mesma coisa. O Romero, ele já era um jogador ruim quando ele era novo. Imagina agora que ele tá velho, sabe? É difícil. muito triste, cara. Difícil a situação do Corinthians. É o que eu tô falando. O Lázaro tem culpa pelo time não estar produzindo? Pô, sim, o Lázaro tem culpa pelo time não estar produzindo. Mas ele não é o único culpado, entendeu? É diferente exemplo do Rogério, que montou um time no São Paulo exatamente como ele queria e o time era uma merda. Aí é culpa do Rogério Ceni, porque ele montou o time exatamente do jeito que ele queria. Mas no caso do Lázaro, não. Foi o elenco que deram pra ele. E o elenco é uma bosta. Ele só tapou um buraco. Tentou tapar né? Que meio que a gente vê que se tornou um abismo, né? E detalhe, semana que vem, sábado, semana que vem não, essa semana, né? Tem 6:30 da tarde, no sábado, Palmeiras e Corinthians. Olha aí, hein? Será que o Abel vai cometer o crime? Cara, pra cima do Cuca? Sinceramente, eu espero que sim. E não é questão de ser contra o Cuca ou ser contra o Corinthians, coisa do tipo, mas alguma coisa tem que, dar uma chacoalhada, parece que tem que dar uma chacoalhada maior nesse time do Corinthians,
ou no Corinthians em si, para que consigam enxergar a realidade do time. Mas não vai, Lucas, não vai, porque a diretoria é muito ruim, cara, entendeu? Esse que é o problema. Não vai, porque os caras que estão ali no comando são ruins. Tem como. E o Palmeiras provavelmente é que a melhor partida do Corinthians essa temporada foi contra o Palmeiras, né? Você lembra? Pois é. Aquela contra o São Paulo também. Foi boa, mas foi letal, né? Exatamente. Porque de resto, o que o Corinthians fez essa temporada? O Corinthians não fez nada. O Corinthians não fez absolutamente nada, entendeu? Esse que é o meu ponto. O time do Corinthians, cara, é muito ruim. É muito, muito, muito ruim. Meu ponto é esse. E o Lázaro, no final das contas, só serviu como escudo ali um tempo, sabe? Que é organizada. É que a Gaviões é diferente. Se ela ficar de saco cheio, ela vai xingar o Duílio também. Vai. Tem esse ponto. É a única diferença. O café com bolacha vai rolar já já. Exato. Mas também vamos enaltecer o time do Goiás, né? Que no meio de semana aí Sim. já quase ganhou pela Sul-Americana e agora vence o Corinthians. E Lucão, só queria comentar pra fechar esse tema, foi publicado quase agora, tava vendo aqui no Twitter enquanto você tava falando. Todas as jogadoras do time feminino do Corinthians, além do técnico, se manifestaram após a contratação de Cuca, né? Que estreou hoje. Como a gente comentou, o treinador ele foi acusado de estupro de uma menina de 13 anos em 87 e condenado pela justiça suíça 2 anos depois, porém nunca ter cumprido a pena de 15 meses. E a nota é: estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeito às minas não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por todos os direitos diariamente. Parabéns ao Duílio. Eu tinha visto essa nota. Eu tinha visto essa nota antes da gente começar a gravar. E detalhe, o time feminino do Corinthians é impressionante, cara. Acho que é um dos melhores, se não o melhor time do Brasil feminino atualmente. É o melhor. Teve o clássico Corinthians e Palmeiras, eu acho que na segunda, e o Corinthians tava ganhando de 1-0, tomou a virada e virou o jogo pra 3-2, foi um jogaço. Como você disse, é o melhor time do Brasil feminino, e é uma perda, uma perca, eu até tô confundindo uma perda gigantesca, e a contratação do Cuca aparentemente está influenciando diretamente nesse time. Agora, só para encerrar de vez, cara, o Marcos acabou de mandar uma foto no grupo. Aquele link do Instagram do history que tá voando igual o sapo. Muito bom. Só que com a postagem do Fernando Lázaro agora. Lázaro, coitado. Mas o tempo vai dizer quem estava certo. Domingo, agora, Corinthians e Cruzeiro teve uma homenagem à democracia corintiana. Porque tem uma partezinha aqui na gola que tá escrito Democracia Corintiana na nova camisa. Quinta, o Corinthians contrata o Cuca. É o Duílio Monteiro Alves, que deu um chute para uma lata de lixo a história do Corinthians. Caião, agora que a gente terminou de falar do brasileiro, vou passar aqui rapidinho a classificação. Fluminense líder com 6 pontos, aí segue o líder Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional e Bragantino com 4 pontos, todos esses times. Em seguida vem Flamengo, São Paulo, Botafogo, Goiás, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians com 3 pontos. Cuiabá, Atlético Mineiro com 1 ponto e fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, Santos com 1 ponto, Bahia, Coritiba e América Mineiro na lanterna com nenhum ponto. O Bahia que joga amanhã contra o Botafogo na Fonte Nova, 8 horas. E eu encerro, pelo menos eu não tenho mais nada para falar de Brasileirão. Você tem mais alguma coisa para citar? Não, então, só isso. Vamos eu queria falar que o uniforme do Goiás é muito bonito. Eu gostei também. É o clássico, né? O clássico não permite muito erro e agrada muita gente. Olha aí. É o giro internacional. É o zum. Mas, Caião, vamos lá pra gente já começar a encerrar o nosso episódio. E vou passar rapidinho pelo que aconteceu no meio da semana. Eu vou começar pela Europa hoje. Então, vou tentar ser o mais rápido possível. Tivemos os jogos, as definições do confronto da Champions. O que a gente não esperava aconteceu. Nem Benfica nem Napoli passaram. O Napoli empatou com o Milan 1-1. Precisava ganhar de pelo menos 2 gols ali para não levar a prorrogação.
empatou com o Milan. O Milan, depois que o Manhã voltou, o Napoli não conseguiu ganhar. Acho que foi o primeiro jogo que conseguiu fazer um gol. Muito bom esse goleiro do Milan. Sim, é muito bom. E o Benfica empatou com a Inter 3-3. Também não deu pro Benfica. Foram boas campanhas de ambas as equipes, mas acho que chegaram até onde dava, então teremos Inter e Milan em uma das semifinais, um jogaço. E do outro lado teremos Real Madrid e City, o Real que ganhou do Chelsea 2-0, mais que esperado. Bateu nesse time pavoroso que é o Chelsea. E o City ganhou do Bayern. Empatou com o Bayern 1-1. Com gol do Haaland, que trucidou mais uma vez o Upamecano. E ainda teve chance de marcar outro gol, que ele perdeu um pênalti que o Upamecano cometeu. E o Bayern conseguiu empatar ainda. Eu gosto dele, mas nesse confronto aí Nesse confronto não foi lamentável. Eu acho que o clima no Bayern também, depois de estocos e pontapés, não tá bom, né? Mas é isso. Teremos City Real mais uma vez e Milan e Inter. Lembrando que esses times, Inter e Milan, não se enfrentavam na Champions em duelos de mata-mata, se eu não me engano, desde 2003. Acho que foi a última. E o Milan saiu vitorioso na ocasião. Vamos de Europa League porque tem o Leão da Europa League que ganhou mais uma vez, né? Sevilla ganhou do United 3-0, mais uma falha grotesca do Maguire. E o Sporting empatou com a Juventus 1-1, o Juventus se classificou porque ganhou o primeiro jogo. O Bayer Leverkusen ganhou de 4-1 do Union fora de casa e se classificou. Já tinha ganho o primeiro jogo, se eu não me engano. Empatou o primeiro jogo, se eu não me engano. E a Roma, eu acho que o resultado mais surpreendente foi o da Roma, que conseguiu buscar ali pra cima do Feyenoord. Levou o jogo pra prorrogação e ganhou de 4-1 no resultado total. Então, acredito mais uma vez que o Sevilla, por mais que tenha esses times super competentes, eu acredito que o Sevilla vai ser campeão de novo. Os próximos confrontos em semifinais são Roma e Bayer Leverkusen e Juventus e Sevilla. Se o Sevilla não for campeão, eu acho que a Roma do José Mourinho, que é um excelente treinador, um tanto quanto polêmico, eu acredito que leve a Europa League. Voltando para a América do Sul, vou falar de Sul-Americana primeiro. Tivemos na terça-feira, o Bragantino ganhou de 5-0 do Oriente Petroleiro. O Bragantino vem trucidando todo mundo na Sula. O News Old Boys ganhou de 3-0 do Blooming, isso é do grupo do Santos. Do grupo do Bragantino teve o Estudiantes ganhando do Taquari, que é um puta nome de Sul, 4-0. Palestino ganhando de 1-0 do Estudiantes de Mérida. São Paulo 2-0 no Porto Cabelo. Santa Fé ganhando de 2-1 do Ginásia. Na quarta agora, tivemos América Mineiro perdendo Defensa e Justiça 2-1. Guarani ganhando do Danúbio 2-1 também. LDU ganhando do Magadianes 4-0. Isso é do grupo do Botafogo, se eu não me engano. E o Peñarol perdendo para o Milionários 2-0. Na quinta-feira tivemos a partida pavorosa do Santos contra o Audax Italiano 0-0. São Lourenço perdendo em casa pro Fortaleza 2-0, que foi um jogo impressionante para mim. Fortaleza conseguiu os 2 gols no final do jogo. Botafogo ganhando de 4-0 do César Valerro, time comandado pelo Louco Abreu, inclusive. Do grupo de São Paulo tivemos o Tolima perdendo pro Tigre em casa, 2-1. Tivemos Emelec ganhando de 1-0 do Huracan. E a partida que você citou do Goiás empatando fora de casa contra o Universitário, quase ganhou mesmo, 2-2. E Libertadores nós tivemos na terça-feira, deixa eu já puxar aqui, nós tivemos o Atlético Paranaense ganhando do Galo 2-1. Jogaço. Hein? Eu achei que o Atlético produziu, o Atlético Mineiro até produziu para empatar, mas mais uma vez ficou ali com o gosto amargo da derrota. Impressionante como esse time do Atlético é chorão também. Nossa, eu não aguento mais o Hulk. Eu não aguento. Toda vez que o Hulk chorar, eu vou mandá-lo se lascar. O Internacional, no grupo da geografia, ganhou do Metropolitanos 1-0. Mais uma partida medonha do Internacional, porém conseguiu ganhar. O que importa é os 3 pontos, pô. No final do dia. O que importa é isso. O
o Fluminense ganhou do The Strongest 1-0, um jogo que a gente esperava mais, porque o time do The Strongest, quando desce a montanha, é horroroso, assim como boa parte dos times que jogam na altitude. Tivemos também o Olímpia ganhando de 1-0 do Patronato. Não, teve o jogo do Boca. Teve o jogo do Boca e do Del Valle também na terça-feira, perdão. O Boca ganhou de virada do Deportivo Pereira, 2-1, ganhou em casa. O Del Valle ganhou do Liverpool, 2-0. Na quarta-feira tivemos o Nacional ganhando do Independiente Medellín, 2-1, que faz parte do grupo da Geografia, junto com o Internacional. O River Plate ganhando de 4-2 do Sporting Cristal. Flamengo, com a estreia do Sampaoli, ganhando do Nublense, 2-0. Corinthians, o que foi o jogo da demissão do Lázaro, perdeu em casa pro Argentinos Júniors. Jogou mal, hein? Rapaz. Corinthians é muito pouco criativo. Tivemos o Colo-Colo ganhando do Monagas 1-0, o Barcelona ganhando do Bolívar de 2-1. Na quinta-feira tivemos o Racing, isso do grupo do Flamengo, Racing 3, Alcas 2, Palmeiras de virada ganhando do Cerro Porteño 2-1, Atlético Nacional 3, Melgar 1, e o Libertad conseguiu perder do Alianza Lima fora em casa 2-1. A nota negativa aí vai para Atlético e Corinthians, né? E Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu ia citar o Fluminense, mas vou citar também como pontos positivos aí dessa rodada da Libertadores. Tivemos também, para encerrar a nossa participação, e para encerrar também o Giro da Europa que eu fiquei devendo no encerramento, tivemos o Arsenal empatando com Lanterna em casa, 3-3. O Arsenal vai jogar quarta-feira contra o Manchester City. E é o jogo do título, se eu não me engano o jogo é fora de casa, no Etihad. Tivemos o City, as decisões da Copa da Inglaterra, que vai ser entre City e United. O City ganhou ontem de 3-0 do Leicester, e o United ganhou hoje do Brighton nos pênaltis. Tivemos o massacre do Newcastle pra cima do Tottenham, 6-1. Nossa, que peia. Detalhe, tava 5-0 com 30 minutos de jogo. Eu nunca vi isso, velho. Eu nunca vi uma partida tão desastrosa de um time tão rápido. Eu acho que, fora essa atuação medonha do Tottenham, eu acho que o resultado, o jogo mais rápido assim ganho foi Brasil e Alemanha em 2014, que eu assisti. E o nível de vergonha eu acho que é o mesmo. Tivemos na Espanha o Barcelona ganhando do Atlético de Madrid 1-0 e caminhando a passos largos de ser campeão. Tivemos na Alemanha o Bayern perdendo de virada para o Mainz 3-1 e o Borussia ganhando de 4-0 do Frankfurt. Isso mesmo, o Borussia Dortmund é o novo líder do campeonato alemão. Será, Lucão? Tá um ponto na frente, né? Eu ainda acho difícil, quase impossível. Que seria trágica essa temporada do Bayern de Munique, hein? Seria. Eu espero que continue, né? Perto de ganhar tudo e acabar não ganhando nada. Acabar com nada, e mandando o Mané embora. Espero que ele vá pro Real Madrid, o Mané. Muito bom jogador. Que investimento. Ele deu um soco no Sané. Minha passagem do Mané no Bayern é excelente. Há controvérsias, né? Ele conseguiu derrubar duas personalidades, né? O Nagelsmann e o Sané. Foi ele que derrubou o técnico? Foi um dos. Sério? Foi um dos. Porque também o cara não colocava o Musiala, não colocava alguns jogadores, aí fica puxado mesmo. Fica complicado. Eu até esqueci de citar o Liverpool, ganhou de virada do Nottingham Forest, 3-2. Jogaço, viu? E o Klopp mudou o Arnold de posição, e o Arnold depois mudou de posição, vem rendendo um absurdo. Eu acho que já era esperado também que ele não tem tanto essa obrigação defensiva no meio campo como ele tinha na lateral, né? Sim. Então, ele marcando é um sofrimento. Né? É um desastre, foi uma boa mudança. Eu acredito que ele vai continuar jogando em alto nível desse jeito. Voltando para a Espanha rapidinho, o Real ganhou ontem, mas eu acho que a luta pelo espanhol já acabou mesmo. Tivemos o PSG ganhando na França, mas ninguém liga. E na Itália tivemos o Milan ganhando com 2 gols do Rafael Leão, a Inter ganhando de acho que 3-0 com 2 gols do Lukaku, e o Napoli ganhando no finalzinho da Juventus, que teve 2 gols anulados.
e, na minha opinião, bem anulados. Ganhou de 1-0 e caminha a passos largos de conquistar o Scudetto. Juventus que recuperou seus pontos, né? Exato, eu ia falar isso agora. A Juventus tinha perdido ali os pontos devido a polêmicas de corrupção e tudo mais. Conseguiu recuperar. Teve uma galera chiando, e com razão, porque tirou um monte de gente ali do bolo da Champions, né? Sim. A Juventus voltou praticamente para terceiro lugar, né? Mas, infelizmente acontece. Graças a Deus perdeu hoje. E o Napoli, eu acho que se continuar assim, daqui 2 rodadas já se matematicamente se sagra campeão, né? Pode ser na próxima, se o Napoli vencer e a Lazio não ganhar da Inter. Sim. Então é isso, Caião. Esse foi o giro de notícias aí, de gols da rodada europeia e sul-americana. E semana que vem tem mais. Que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid tá esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Muito bem, Lucão. Vamos então embalar esta edição de número 51, começando aí pelo craque aí, o calvo da rodada, e também o destaque negativo em sua humilde opinião. Para destaque positivo, eu vou de Rafael. Rafael? Fechou, goleiro de São Paulo. Fechou o gol, cara. A gente reclama tanto dos últimos goleiros de São Paulo. Eu acho que ele, dos últimos tempos, vem sendo mais sólido e não tem aquela frescura de jogar com os pés, né? Eu vou de Matheus Peixoto, do Goiás, como calvo da rodada. Fez gol, poderia ter dado uma assistência se o Apodi não fosse tão cabecinha. Destaque negativo, rapaz, tem bastante, hein? Caraca, mano. Eu vou de Santos hoje, hein? Santos? Você acha que é mais negativo do que o Corinthians, o Peixão? Boa pergunta. Não, agora você citou, eu vou de Corinthians e ainda friso mais uma partida pavorosa do Yuri Alberto. Puta, é impressionante, cara. E eu fico pensando, eu até esqueci quanto que o Corinthians pagou, mas toda vez que eu vejo uma partida do Corinthians eu fico pensando, meu Deus, pagaram tudo isso no Yuri Alberto, cara. E não tem 2 zagueiros bons no elenco. Pois é, mano. Impressionante. Eu vou de destaque. Eu ia colocar o Corinthians como um todo, mas você falou do Yuri Alberto, eu vou colocar o Yuri Alberto também, que fez mais uma partida horrorosa hoje. Então nessa não tem muito o que questionar. Muito bem, Lucão. Então, por favor, né? O momento mais aguardado dos nossos ouvintes chegou. Gostaria que você desse aí a sua dica da rodada. Então, a dica da semana não é um livro, não é uma série. Eu não vou falar dos playoffs da NBA porque se vocês não estiverem assistindo, vocês estão perdendo e muito, tá fantástico. Mas eu vou de música. O último álbum do Daniel Caesar tá muito bom. Você fala Daniel Alves. Mano, não sei nem o que falar desse cara. Direto da cadeia, né? Direto da vagabundo. Cadeia. Gravar ele, imagina se ele fosse preso na mesma. Se ele fosse preso na mesma época que o Belo, sairia um álbum. Junto com o padre Fábio de Mello, né? Que o padre Fábio de Mello tem a ver, mano. Qual foi o padre que gravou com o Belo, porra? Não foi o Marcelo Rossi, não foi? Foi, mano. Meu Deus do céu. Mano, é isso. Escutem o último álbum do Daniel padre, Lucas. É tudo padre, porra. Escutem o último álbum do Tyler, The Creator também, que é muito bom. Mas é o novo dele? Uma extensão do álbum que ele tinha lançado, né? Tem, eu acho que umas 3, 4 faixas novas, mas é muito bom. Trabalho em si. E aquele negócio, né? Se você que ouvinte assíduo que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal do YouTube e siga a gente nas playlists do Spotify e do Deezer, além de divulgar, né, o nosso trabalho, compartilhar aí, curtir, comentar também. Eu vejo que vocês comentam nos vídeos, em alguns vídeos pelo menos, principalmente tem uns vídeos que a gente vem falando bem do Fluminense e o Primão vem elogiando. O Primão é o Everton, tá? Não é o Primão Giovanni banido. Ah, tá. É o primo do bem. É o primo do bem. O primo do mal vai amargar o ban aí por um tempinho. Justiça para Giovanni. Pode subir essa hashtag aí. Eu quero que ele se foda. É isso, então.
Espero que todo mundo tenha uma boa semana. Muito bem, Lucão. Então vamos encerrando aqui esta edição de número 51. Novamente, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Agradeço também aos nossos queridos ouvintes. Aquilo, né, galera? Curta, siga, compartilhe, espalhe a palavra do 3 na Barreira. A gente espera que vocês tenham gostado deste episódio e a gente se vê na segunda-feira que vem, né? Pra falar aí mais uma semana de baboseiras e causos futebolísticos. Obrigado pela audiência de sempre. Um abraço, falou e até a próxima.